Ok, então vamos começar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Maria Madalena Esteves, voluntária da Juriscons, e hoje estamos aqui falando sobre Dessoma, né, em homenagem ao dia de ontem, Dia dos Finados. Achei que seria importante nós falarmos sobre esse assunto. O Colégio Invisível da Dessomatologia está fazendo uma série de eventos bem bacanas aqui em Foz do Iguaçu, né, na sequência aí do acoplamentário sobre a dessoma. Então, achei que seria interessante a gente trazer esse assunto também sobre a paradireitologia. Particularmente, eu assisti uma tertúlia da nossa amiga Ieda Lopes, em 2015, salvo engano, e ela falou sobre assistência pré-dessoma. E lá pelas tantas, já quase no final da tertúlia, veio uma pergunta sobre como a paradireitologia se relacionava com a assistência de som. Então, desde o momento que eu ouvi aquela pergunta, né, veja, 3 anos já com isso na cabeça, preciso falar sobre paradireitologia e de som algum dia, preciso falar sobre isso um dia. Então, espero falar mais, porque é um assunto que me interessa, na minha área profissional também. Então, esse aqui é um início assim, do assunto e está aberto aí a sugestões e dúvidas, tá? Tudo que vocês quiserem contribuir. Bom, então aqui estamos pela Juriscons. A Juriscons é uma das instituições conscienciocêntricas. Hoje em dia nós temos, salvo engano, 23 ou 24 aqui em Foz do Iguaçu, muitas aí pelo Brasil afora. A Juriscons é especializada em paradireitologia. Eu peço para que vocês me confirmem se todos aqui são voluntários. A Keila Jordão e a Maria Cristina Mazini, eu particularmente não conheço. Se vocês conhecem a Conscienciologia, se são voluntários, se entendem os termos específicos, ou se vocês estão acessando pela primeira vez, tá? Se todo mundo já conhecer, a gente pode avançar um pouco mais. Se vocês não conhecerem, cada vez que eu falar uma palavra que vocês não conheçam, algum termo que vocês não entendam, vocês fiquem à vontade para me interromper que eu volto, ok? Então, para quem quiser conhecer mais sobre a Juriscons, eu coloquei aqui no canto da tela, nós temos no YouTube uma tertúlia 3734. Ah, legal, seja bem-vindo. A tertúlia 3734, que fala sobre a Juriscons, tá? E aí, durante 2 horas, tem todo ali o nosso portfólio, nosso trabalho já aí de alguns anos, para quem quiser conhecer melhor. Bom, na Conscienciologia, princípio da descrença, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nesta palestra, experimente, tenha suas experiências pessoais. É importante, mesmo que todos aqui sejam voluntários, a Keila está chegando agora, muito legal, seja bem-vindo, Keila. Que essa palestra depois ela vai para o YouTube e ela pode ser acessada por pessoas de primeira vez, né? Então, o intuito da palestra realmente o público-alvo é a pessoa que está chegando agora, ok? Então, a gente vai falar aqui de alguns conceitos, mas não tem nem como também aprofundar muito. Então, a Conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência de forma abrangente, multidisciplinar, multicultural, multidimensional. A gente vai ver que o paradigma consciencial nos dá uma amplitude, né, para a gente estudar a consciência como um todo. Então, na verdade, qualquer assunto que interesse a qualquer consciência é interessante para a Conscienciologia. Voluntária da CIPEC, pesquisadora do Colégio de Dessomatologia. Então você está lá com a nossa colega Marilza, né? A Marilza não pôde vir porque ela está lá no acoplamentário. Então, a Conscienciologia foi proposta pelo pesquisador Valdo Vieira, já dessomado, né? Dessomou em 2015. E ela propõe o estudo da consciência a partir de 7 pilares. Tá? Nós propomos aqui técnicas e metodologias para você fazer os seus próprios experimentos. Então, a autopesquisa, que é aquele último item ali, na verdade, é um dos nortes da Conscienciologia, né? Porque
Não adianta você estudar todos esses fenômenos e entender como as coisas funcionam se você não coloca isso em prática. A gente não está aqui querendo fazer lavagem cerebral de nenhum tipo, né? Por isso, o princípio da descrença é apresentado logo no início. Então, o mais importante é você entender como essas coisas funcionam e, bacana, Maria Cristina, entender como funciona para aplicar na sua vida prática, tá? Então, a gente propõe aqui as experimentações e quando você tiver algum relato que você quiser compartilhar conosco, nós temos vários seminários de pesquisas em diversas instituições que você pode procurar para apresentar e compartilhar com a gente a sua experiência, tá? Então, a gente se fundamenta também na bioenergética, ou seja, nós temos aqui a manifestação consciencial de matéria e energia, né? Então, a energia está em volta de tudo, nos cercando. Isso já é comprovado cientificamente, né? Então, tudo envolve energia e a gente considera isso como uma premissa básica, né? A gente não tem como pensar na vida, na nossa manifestação, sem considerar que a energia está envolvida. O holossoma, que é o conjunto dos somas. Somas, na verdade, são corpos, né? Então, são um conjunto de corpos que a gente vai falar no próximo slide, justamente para falar da dessoma, né? Que seria o descarte do soma. A multidimensionalidade, ou seja, a gente pode se manifestar em diversas dimensões, inclusive em cada uso de soma, a gente se manifesta numa dimensão diferente. Então, nós temos esse corpo físico para nos manifestarmos na dimensão física. Nós temos o corpo emocional para nos manifestarmos numa dimensão mais sutil. Nós temos a dimensão, o corpo energético que se manifesta na dimensão energética, e por aí vai, né? A serialidade, ou seja, nós não temos só essa existência, nós temos múltiplas vidas. E aí, gente, é muito importante que a gente aqui não está falando de religião, tá? A gente tem as múltiplas vidas como uma premissa básica científica. Mas como assim, se não foi provado pela ciência? Bom, pela ciência eles podem não ter como comprovar, mas eu já tive experiências que, para mim, isso é fato. Então, ninguém precisa me dizer que isso existe. Eu mesma posso experimentar. Então, é um estudo realmente científico. A cosmoética, que seria a ideia de uma ética mais abrangente, que compreende aí não só os seres humanos, mas todo o princípio consciencial, não só no planeta Terra, mas, né, na galáxia, todos os outros planetas e o universo, a infinitude. Ou seja, a gente sempre precisa pensar e desejar o que é melhor para todos, porque a gente muitas vezes tem um desejo, uma vontade, pensando só o que é melhor para a gente e para aqueles que a gente gosta. E na verdade não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Keila está em Campinas e participou do Teática de Mega Fraternidade. Ah, que bacana! Jarbas Durso, que está me apresentando a Conscienciologia. Muito bacana. Jarbas é nosso voluntário aqui, né? Agora, nesse minuto, não está com a gente, mas está sempre por aí. Seja bem-vindo, então. Universalismo, a gente aqui é apartidário, né? Nós não temos nenhum tipo de grupo. A gente parte da premissa que nós estamos seres humanos hoje, amanhã nós podemos estar em outro planeta, amanhã a gente está nesse mesmo planeta com outro gênero, com outra etnia. Então, nacionalismos, todos os ismos a gente descarta e ficamos só com o universalismo mesmo. Ok? Então, aqui a nossa visão é o mais abrangente possível. É claro que a gente está... somos humanos, né? Hora ou outra a gente pode acabar manifestando alguma preferência, mas o intuito é um pensamento universalista. Então, continuando aqui, para quem quer testar bioenergética, justamente o Teática de Mega Fraternidade está chegando, próxima edição em São Paulo, e logo em seguida vai ter uma dupla, né, com Porto Alegre. Então, quem tiver interessado, fica atento. Final de novembro em São Paulo, início de dezembro em Porto Alegre, para fazer exatamente as experiências e comprovar como a bioenergética funciona
enfim, está na nossa manifestação o tempo todo, ok? Pensene, Keila, não sei se você já deve conhecer, você já fez curso, né? Então, o Pensene, a gente trata pensamento, sentimento e energia como uma coisa só. Porque tudo que a gente pensa, a gente sente e isso se transforma na energia que a gente manifesta. Então, a gente não tem como tratar só do pensamento, ou só do sentimento, ou só da energia. A gente fala do Pensene justamente para nos lembrar que está tudo associado, ok? Então, vamos lá. A gente falou aqui do holossoma como paradigma consciencial, né? Então, como que funciona aí a dessoma? A dessoma seria o descarte dos somas, tá? Então, o que a gente conhece como morte, aqui na nossa manifestação intrafísica, seria o descarte do soma físico, né? Que é esse corpo mais denso com o qual a gente convive e se manifesta nesse planeta, nessa dimensão. Tá? Mas essa não é a única dessoma que a gente precisa para evoluir. Nessa figura, a gente tem aí o psicossoma e o cordão de prata, que na verdade é o energossoma quando ele se estica, né? Então, o energossoma, ele é um corpo energético que une o nosso psicossoma ao nosso soma intrafísico. Quando o nosso psicossoma está projetado, então, esse corpo energético vira um cordão de prata, ok? E quando esse cordão de prata se rompe, é porque a energia vital do corpo intrafísico acabou. Então, esse corpo energético, ele fica um tempo ainda em volta do corpo intrafísico e ainda em volta do corpo psicossomático, né? Do corpo emocional. Então, por que é importante entender como a dessoma funciona? Quando esse energossoma fica no intrafísico, ali ainda se esvaindo com a energia, isso atrai consciências que precisam muito de energia, tá? Então, é como um balão cheio que estoura. Quando o balão cheio estoura, não tem aquela corrente de ar. Então, é assim que as consciências que estão sem soma, né, estão no extrafísico, estão sem entender o que está acontecendo com elas, não entendem nada sobre evolução, nunca se preocuparam com isso, não acreditam em ética, em valores, não quer saber de nada. Só passou uma vida inteira pensando só em si mesmo, no consumismo, nos valores intrafísicos. Então ela dessoma, achou que não tinha nada depois, e aí ela fica ali sem entender, né? Então ela precisa ainda se alimentar dessa energia intrafísica, né? Muitas vezes. E isso afeta a nossa realidade cotidianamente. Então, sempre que há uma dessoma, provavelmente há em volta essas consciências que estão ainda perdidas e precisando da energia intrafísica dos outros. Um outro cenário que a gente também pode ver nesse caso de dessoma são aquelas consciências que têm algum vínculo com a pessoa que está dessomando e fica ali aguardando aquele momento de partida, né? Enfim, voltando aqui à questão do corpo energético. Esse corpo energético, ele demora um tempo ainda a se esvair, daí porque a gente pode pensar, né, que a cremação seria mais interessante até do que o enterro do corpo, porque a cremação ajuda a dissipar o quanto antes essa energia. E parte da energia fica no psicossoma. E qual a consequência disso, né? O que significa falar disso? Significa que a gente precisa fazer uma segunda dessoma, que é o descarte do energossoma. Por quê? Porque esse energossoma, ele foi formado para conectar o psicossoma a esse corpo intrafísico. Então, se você mantém esse energossoma em volta do seu psicossoma, as lembranças, as memórias,
o contato que você teve com as pessoas nessa vida intrafísica vai ficar ainda muito presente no seu psicossoma, sendo que você não está mais intrafísico, não está mais convivendo com essas pessoas intrafisicamente. Então, não é adequado que você fique apegado a essa energia do seu corpo que já descartou, certo? Então, por isso, o estudo da dessoma é muito importante. Pensar sobre evolução é muito importante, porque quanto mais lúcido a gente tiver para essa realidade, mais a gente vai ter facilidade de se conscientizar que é apenas um passo na nossa evolução. Tá? Então, se você não tem essa consciência, isso pode te perturbar, né? Perturba a pessoa que está dessomando e a pessoa tem mais dificuldade de descartar essa energia. Tem alguma consequência no sentido de, então não consigo evoluir enquanto eu estiver com o meu energossoma passado? Você pode até ser compulsoriamente ressomado, se você não está lúcido, né? E você precisa superar e precisa ter novas experiências para exercitar a sua consciência e evoluir, você pode até ressomar. Mas aí você traz, além do seu psicossoma, que está com todos os seus sentimentos ali arquivados, né? Que você vai precisar trabalhar numa nova vida, você traz também essa energia. Não é interessante, né? Porque nós todos cometemos erros e muitas vezes nós não temos maturidade para lidar com os nossos erros. Então, a ressoma e a dessoma funcionam como ferramentas evolutivas exatamente para nos ajudar a esquecer certas coisas por um tempo, enquanto a gente não tem maturidade para lembrar. Tá? Aí você pode perguntar, se você diz que as múltiplas vidas são um fato, por que a gente não lembra? Exatamente por isso. Porque nós vivemos num planeta bélico, né, com um passado de guerra muito grande. A gente está na iminência de uma terceira guerra, né? É possível que isso aconteça a qualquer momento, porque o ser humano ele sempre pensa em competição, né? Isso em 2018, imagina antes. Então, se a gente pensar no nosso passado, provavelmente a gente vai ter muitas coisas que não vão nos agradar, né? A pessoa que hoje está aqui buscando uma evolução, buscando interassistência, buscando lucidez, não é a mesma que estava há 50, 100 anos em outro corpo fazendo um monte de bobagem, né? No meu dia a dia ainda, com o conhecimento todo que eu tenho da Conscienciologia, ainda como docente de Conscienciologia, eu estou em evolução e estou cometendo erros. E muitas vezes eu me envergonho deles, né? Agora, muito menos do que antes. Os erros estão ficando cada vez menos graves e cada vez eu me envergonho mais, porque eu tenho mais conhecimento. Então, era melhor que eu não errasse, né? Então, quanto mais a gente adquire esse conhecimento, essa lucidez, mais a gente espera de nós mesmos que nós não erremos, né? Mas, enfim, isso também não deve ser um martírio para a gente ficar, nossa, errei. Isso faz parte da evolução. Então, a ressoma e a dessoma acabam sendo essa técnica fantástica para nos ajudar a evoluir. Tá? E aí, onde que isso acabaria? Bom, o que a gente tem de informação até o momento é que quando nós superamos todos os sentimentos que nós temos que trabalhar, o psicossoma, na sua inteireza, já bem trabalhadinho, bem bacana, ele passa a ser desnecessário. Então, aí acontece a terceira dessoma, que é a dessoma do psicossoma. Ok? Então, veja bem, o psicossoma é o corpo do sentimento, né? O energossoma é o corpo das energias. Então, é possível pensar que cada sentimento ruim, cada mágoa, tristeza, raiva que a gente não trabalha, né, que a gente não supera, se torne mais um nó no nosso psicossoma? E vocês acham que é possível, por outro lado, dizer que a cada reconciliação que a gente faz, cada
problema, dificuldade que nós superamos é um pequeno descarte do nosso psicossoma? Eu penso assim, tá? Assim, eu não aprofundo meus estudos na dessomatologia ainda, mas eu penso que muitas vezes a gente se apega à raiva, à mágoa, a ressentimentos, justamente por conta desse nosso apego à existência intrafísica, que a gente ainda não conseguiu superar. Se a gente tivesse conseguido superar, seríamos consciências livres, né? Que é o que a gente conhece na escala de evolução, o último grau. Seria aquela consciência que ela já ultrapassa o 100% da lucidez, ela está o tempo todo lúcida em qualquer dimensão, e ela já não precisa mais do psicossoma, porque ela já resolveu todas as pendências dela. Então, eu penso que cada vez que a gente fica ali naquela ideia fixa, naquele sentimento de raiva, isso tem a ver com a nossa dificuldade de desapegar dessa dimensão intrafísica, certo? O que vocês acham disso? Faz sentido para vocês? Isso aí é, enfim, estudos sobre dessoma, né? Dessoma tem aí várias coisas para a gente estudar. Mas, então, o que eu queria explicar aqui é como é importante, né, a dessoma como ferramenta evolutiva. Ou seja, faz parte de um processo que tem vários procedimentos, né? Várias etapas que a gente vai cumprindo. A gente descarta esse, porque muitas vezes ele tem uma missão, né? Ele tem um tempo de vida, ele é finito. Ah, que bacana. Pode falar aí da sua opinião também. Ele tem um tempo de vida, né? A gente precisa renová-lo. E ele também materializa sentimentos, né? Então, muitas vezes a gente adoece por conta de um sentimento que a gente remoeu por muito tempo, que agora ele está depurando, está indo para o corpo físico, ou seja, ele já está tão materializado, né, que ele precisa aparecer no nosso soma intrafísico. O problema é que às vezes isso causa um problema no soma intrafísico que não tem volta, né? Então a gente precisa descartar aquele soma, desfazer aquela energia, aquele energossoma, né, que seria a segunda dessoma, para ir, então, se preparar para um curso intermissivo, compreender mais sobre a evolução, saber melhor sobre o que a gente tem aí como missão nesse planeta, né, para ajudar a humanidade. A gente não deve estar aqui à toa, isso deve ter algum sentido, e esse sentido provavelmente é a interassistência. Então, a gente aí recriar um corpo energético a partir de uma gestação, né? Uma gestante, ela está ali formando um novo corpo intrafísico para uma consciência ressomar, e esse corpo intrafísico vai fazer a sua própria energossoma conectando com o psicossoma da consciência que está ressomando, né? Então, quanto mais lúcido a gente estiver no momento da dessoma, mais fácil essa segunda dessoma. E aí, quanto maior a lucidez, mais rápido a gente chega aí na terceira dessoma. Ok? Então, vamos lá para a pergunta fatídica, né? Qual a relação da paradireitologia com a dessoma? Então, eu separei aqui o conceito de paradireitologia, que está no verbete, da Enciclopédia da Conscienciologia, tá? E eu separei aqui o que eu mais achei assim que tem a ver com essa ferramenta evolutiva de ressomar e dessomar, tá? Primeiro ponto, a paradireitologia, ela estuda o paradireito, ou seja, como o funcionamento do cosmos, né? E ela estuda também o paradever, ou seja, os nossos deveres evolutivos. Fundamenta através da autolucidez e do autodiscernimento, ou seja, a paradireitologia nos ensina que nós precisamos melhorar a nossa lucidez e o nosso discernimento, para fundamentar a conduta multidimensional cosmoética, né? Então, a gente também precisa pensar em interassistência e no melhor para todos. Para a implantação teática de neovercons. Então, primeiro ponto mais importante da paradireitologia. Paradireitologia não é um estudo teórico, tá?
Não tem como você estudar para a direitologia e não aplicá-lo na sua vida, porque fica muito gritante. Você mesmo começa a entender as suas falhas, os seus erros, onde você está deixando de aplicar para a direitologia, porque você está estudando e está vendo que a sua prática não condiz. Então, assim, não é muito fácil estudar para a direitologia, é um desafio, mas é um desafio muito bom, porque conforme você vai ampliando a sua lucidez, isso vai ficando bastante óbvio para você mesmo. Assim, não precisa das pessoas te falarem, você mesmo vai percebendo. E a paradireitologia também tem a ver com as novas realidades avançadas. Ou seja, a gente precisa ajudar as consciências desse planeta a entenderem essas realidades avançadas. Eu vejo aqui que chegou o João Edson, também gostaria de confirmar se você conhece a Conscienciologia, se já é voluntário, ou se está chegando pela primeira vez, tá, João? E, novamente, se alguém não entendeu o que eu estiver falando, pode pedir para eu parar um pouquinho. Então, seria para a direitologia o estudo do modo de evolução, como a gente evolui, qual é a regra do jogo e o conjunto das nossas responsabilidades necessárias. Okay? Então, a partir desse conceito, vamos pensar que a paradireitologia tem a ver com a ressoma. Então, eu peguei aqui, lembra que eu comecei falando da tertúlia assistência pré-ressoma? Eu peguei emprestada aqui da Ieda a frase empática do verbete dela, para a gente ver como que está exatamente nessa frase empática aqui, a gente já tem tudo a ver com a paradireitologia. A atuação do assistente na pré-ressoma, embasada no megafraternismo e no esclarecimento, pode promover reconciliações e facilitar a lucidez consciencial dos envolvidos pós-ressoma. Bom, primeira coisa aqui, megafraternismo, ou seja, a gente precisa pensar que por mais que a gente não queira perder uma pessoa que a gente ama muito, também não está sendo fácil para aquela pessoa deixar essa vida intrafísica, né? Como eu já mencionei aqui, eu penso que o nosso apego à intrafisicalidade é tão grande que a gente tem essa dificuldade de superar alguns sentimentos, né? Então, quando a gente fica demonstrando o tempo todo o quanto aquilo está nos fazendo mal para a pessoa que está dessomando, pior para ela, né? Porque já não está sendo fácil para ela também. Então, o megafraternismo, eu penso que vai muito daí, você assumir uma condição mais assistencial e menos vítima, porque por mais sofrido que seja, e eu não estou aqui diminuindo a dor de ninguém, eu também sofro muito quando eu perco as pessoas que eu amo, mas por mais que isso seja difícil para a gente, provavelmente é mais difícil para quem está partindo, né? Então, a gente precisa assumir, ninguém é vítima do processo da dessoma. A dessoma, ela é real, ela é necessária na vida de todos. E a gente pode pensar muitas vezes que, mas era tão jovem, era tão saudável, era tão isso, era tão aquilo. Isso, na verdade, não importa, né? Porque não é uma questão só de energia intrafísica, é uma questão também de aprendizagens que a gente precisa passar, de missões que a gente precisa cumprir, e isso não tem a ver com vitalidade, com saúde, com tempo, né? Tempo só existe para a gente aqui nessa dimensão, né? Nas outras, provavelmente, isso nem deve ser da mesma forma. Então, a gente assumir essa função mais assistencial do que vítima, por mais difícil que a situação seja. O esclarecimento. Então, se você tem consciência e lucidez de que isso faz parte, né? Ajudar o grupo em volta, ajudar as pessoas que estão passando por aquela situação também se torna uma responsabilidade, um para dever. Promover reconciliações com os envolvidos pós-dessoma. Então, como eu já mencionei, a consciência que ela está dessomando, possivelmente, ela tem perto ou próximo dela consciências que são os nossos cobradores, né? Como no nosso passado a gente já deve ter aprontado muito, tem algumas consciências que ainda não entenderam que o tempo passou
Elas ainda estão paradas naquele momento que elas ficaram chateadas com a gente. Então, quando elas nos reencontram fora do corpo, né, fora desse novo corpo intrafísico, elas nos reconhecem pelo que elas conviveram com a gente em outras vidas. Então, muitas vezes, aquela antipatia gratuita, que você não sabe de onde vem, que você não sabe por que a pessoa não gosta de você, muitas vezes não é de você nessa vida que ela não gosta, né? Muitas vezes ela não gosta da lembrança, da memória que ela tem de quem você foi. E a gente precisa entender isso e tratar isso com lucidez, né? Então, isso fica mais evidente quando a gente está nesse período pré-sono, porque é um momento que a gente já está, né, meio lá, meio cá, mais projetado do que intrafisicalizado. E esse é um momento muito bom para a gente promover reconciliações. Então, a calma do dessomante, a aceitação da dessoma, isso tudo vai reverberar positivamente nesse processo reconciliatório, tá? E isso tudo tem a ver com a paradireitologia, porque a paradireitologia trata de relacionamentos, né? De regra do jogo, de como a evolução funciona. Então, está permeando tudo isso aí, ok? Pessoal, está fazendo sentido? Vocês querem falar alguma coisa? Posso ir passando? Estou caminhando aqui, tá? Sobre as reconciliações e intermissões. Um dos principais objetos de estudo da paradireitologia também é a linha da evolução. Ou seja, enquanto a gente está fazendo bobagem, está ali pensando pouco sobre evolução, ou mesmo pensando sobre evolução ainda sem conseguir aplicar na prática, cheio de mágoas, cheio de reivindicações, de vitimizações, nós estamos ali na fase de interprisão. Ou seja, é justamente aquilo que eu falei, né? De garantir que o nosso psicossoma vai ficar nesse planeta ainda muito tempo, tendo que aprender muitas coisas. Então, quando a gente está nesse estágio de vitimização, de vitimismo, fazendo bobagem, a gente não só se aprisiona, como aprisiona os outros, né? Então, assim, o vitimismo, ele realmente é um problema seríssimo na nossa evolução. Quando a gente quer evoluir, a gente precisa pensar muito bem sobre isso, né? Mas, em determinado momento, em relação a alguns comportamentos, a gente repara que está fazendo bobagem, né? Então a gente fala, não quero mais ser essa pessoa, quero ser aquela, né? Quero modificar isso aqui em mim. E aí você sai daquele grupo que entende que é bom, que é positivo ser de tal forma, e vai para um outro grupo que fica olhando de fora e falando assim, nossa, que bobagem, né? Como é que aquele povo ali não sabe que está fazendo bobagem. Só que aí o grupo que tinha você como um comparsa, né? Digamos assim, como um companheiro de bobagens, eles não compreendem que você, do nada, começou a entender que aquilo ali era ruim. E você quer fazer outra coisa. Como assim? Mas eu tô aqui porque era bacana estar aqui com você. E agora você vai embora e eu vou ficar aqui sem você? Não, de jeito nenhum. Então vem a fase da vitimização. Ou seja, normalmente quando nós nos encontramos como vítimas de algum processo, e aí vítima real, né? Quando a gente realmente quer fazer algo melhor, mais assistencial, mais evolutivo, e a gente não consegue, ou a gente esbarra com um obstáculo muito grande na nossa vida, possivelmente a gente está ali sendo vítima não só de fatores externos, mas de ações que nós mesmos provocamos, né? Então, isso a gente estuda aí na lei de ação e reação, de causa e efeito. E quando a gente se depara com essa vitimização, né? Tava tudo bem, estava tudo certo, de repente aconteceu um inesperado e eu me tornei vítima dessa situação. Você tem duas opções. Ou você fica com raiva, né?
e aí você quer reivindicar seus direitos de continuar seu caminho em paz. Ou você compreende como funciona a evolução e percebe que aquilo deve fazer algum sentido. E aí você para pensar como assistente. Como eu posso recompor essa situação? Né? Como eu posso restaurar tudo isso? Então, você tem a opção de avançar para a recomposição ou de voltar para a intervisão. Tá? Isso é muito sério, gente, porque provavelmente a maioria das consciências no planeta Terra está nessa fase de vitimização. E aí, como? Eu perguntei se o João Edson A Eugênia está aqui falando que o João Edson entrou, né? Ele ainda não falou, mas depois você dá um alô aí pra gente de onde você está. Então, a maioria está nessa fase de vitimização e está ali, né? Entre a intervisão e a recomposição. Ela tenta ir, mas às vezes volta. E aí sucumbe, aí daqui a pouco ela consegue respirar. Então, para a gente parar para pensar, né, que a gente precisa fazer essa mudança, virar essa chave para a recomposição, para depois a gente chegar no estágio de libertação. E aí, quando a gente consegue recompor, essa linha ela vai aumentando exponencialmente, né? Então, a evolução fica muito mais tranquila quando a gente passa por essa linha da recomposição. Quando é muito difícil fazer a recomposição, o que fazer? Realmente tem, assim, eu particularmente nas minhas situações, né? Bom, nós temos a TENEPS como ferramenta, né? Então, mandar boas energias. Eu já fiz muito na minha vida foi escrever. Quando eu sinto muita raiva de alguém, eu escrevo, né? Lógico que, assim, eu não entrego a carta para a pessoa, eu já fiz isso, eu já escrevi uma carta, assim, com bastante chateada, de, assim, 10 anos guardando mágoa de uma pessoa e resolvi escrever para ela. Não foi agradável, a pessoa ficou bastante chateada. Quando ela me encontrou, fingiu que nada tinha acontecido, mas assim, não sei, sabe? Até hoje eu não sei se foi uma boa. Mas escrever, joga fora, queimar, joga no mar, enfim. Porque quando a gente escreve, além da gente organizar melhor as ideias, a gente está liberando aquela energia, né? E, de preferência, jogar aquilo longe, desfazer para não propagar. Tem a TENEPS, né, que é a tarefa energética pessoal, mandar bastante energia todos os dias durante 50 minutos, com a ajuda dos amparadores técnicos. Isso ajuda a fazer recomposição. Respirar fundo, contar até 10, até 100, até 1000. Enfim, depende muito, né? Porque tem aquelas relações que a gente precisa ter, tem aquelas relações que a gente pode abrir mão. E aí a gente precisa ver se é uma relação que a gente precisa ter, a gente precisa realmente respirar fundo e tentar fazer essa viragem, né? Como eu posso assistir essa pessoa? E quando é uma relação que a gente pode abrir mão, e aí o que eu coloquei para mim? Quais são as relações que eu posso abrir mão? Está no meu grupo de voluntariado? Não. Está no meu grupo de trabalho? Não. Está na minha família? Não. Então posso abrir mão. Posso abrir mão de qualquer amizade. O que não dá muito para abrir mão é familiar, né? Até porque nós temos responsabilidade jurídica com alguns deles, então a família, ela não é família à toa, né? Trabalho, a gente também precisa trabalhar. Quando a gente precisa trabalhar, a gente precisa aprender a lidar, né? Onde a gente for, a gente vai encontrar problemas, então não é isso que vai fazer a gente desistir. E voluntariado, que é a opção. Você está ali por vontade sua, então deve ter algum sentido fazer uma reconciliação com aquela pessoa, né? Então, a gente precisa entender essa linha evolutiva, né, para a gente chegar o quanto antes na libertação e evoluir, ok? E a reconciliação é fundamental para isso. Então, daí que o para-direito também vem nos ajudar a ver de uma forma melhor, tá? E também o verbete para dever do professor Valdo, da enciclopédia, ele fala de alguns deveres conscienciais, né? E esses que eu grifei, o 4 e o 8, são deveres também que estão na bioética, né? A gente está falando aqui de Dessoma, a bioética também estuda Dessoma, que é a minha área de profissão.
Então, a gente tem esses deveres conscienciais, né? Então, seriam para deveres. Dever de urbanidade, ou seja, por mais que doa, por mais que seja difícil, né? A gente precisa não repassar essa dor. Né? Então, assim, tem gente que quando está numa situação difícil, ela se torna estúpida, se torna grosseira, se torna raivosa, se torna uma máquina destrutiva, né? Porque ela quer descontar nos outros aquela raiva de algo que ela não está conseguindo resolver dentro dela. E a dessoma causa isso muitas vezes, né? Então, assim, saber que aquilo ali faz parte, que é um processo, que por mais que a gente não se conforme, é necessário passar e tentar ao máximo não reverberar isso para os outros. Né? Dever da verdade. Então, a paradireitologia ela tem esse compromisso com as novas verdades, né, relativas de ponta, as neoverpontes, e vivenciar isso na nossa manifestação o tempo todo. Né? A beneficência, ou seja, como eu posso ser mais assistencial, como eu posso ser mais interassistencial, porque a primeira assistência é a autoassistência, né? Então, sempre buscar aí olhar para as situações sob esse prisma, né, de como eu posso ser mais assistencial nessa situação. O dever de gratidão, como um agradecimento por todos os benefícios recebidos, ou seja, por mais difícil que seja a gente ressomar, porque ressomar provavelmente é tão difícil quanto dessomar, né, ou até mais, é uma experiência muito rica, que a gente aprende bastante e tem a oportunidade de evoluir. Muitas vezes eu me pergunto por quê, né? Mas, enfim, deve haver algum sentido. A gente precisa aprender e valorizar muito todo esse conhecimento, esse aprendizado, certo? Principalmente quem está numa condição que a gente tem uma liberdade de manifestação, por exemplo, né? Quem é brasileiro, que vive numa democracia, que pode falar o que pensa, claro, com devido respeito e limite ao direito dos outros, mas tem gente que vive no meio da guerra, numa situação muito mais difícil que a nossa. Então, a gente tem muito, assim, presente esse dever de gratidão, né? Porque por mais que esteja difícil, crise, por mais que todo mundo tenha seus problemas, nós vivemos em condições muito favoráveis, muito mais favoráveis do que muitos outros países, certo? Dever de não... e também numa época muito melhor de se viver do que antigamente, né? Hoje em dia nós temos a comunicação, antigamente a gente tinha que mandar carta, antigamente a gente tinha que ir pessoalmente mandar um recado, então assim, nós vivemos numa época fantástica, já vivemos épocas muito piores, certamente, então, enfim, gratidão sempre, né? Por mais que dificuldades que a gente tem. Dever de não maleficência, então sempre a gente pensar, né? Será que o que eu vou falar vai agregar? Será que o que eu vou fazer vai ser bom? Porque, gente, o que a gente ouve quando a gente está enterrando alguém que a gente ama é incrível. Vocês já perceberam? Não sei se vocês já passaram por isso. Mas, assim, eu enterrei uma amiga minha recentemente, tem 2 anos. E, assim, a quantidade de absurdo que as pessoas falam para a família é impressionante, né? Falam até achando que estão ajudando, sei lá, ou é falta do que falar, né? Não sabe ficar quieto, fala porque tem boca, enfim. Mas tem gente que fala cada coisa. E você que já está tão fragilizado, passando por aquela situação, né? Tem que conviver, e tem que ouvir, e tem que ser educado. E tem gente que não, né? Tem gente que fala mesmo na cara, mas assim, muitas vezes a pessoa que está passando por aquele momento difícil, de perda, o que ela quer é presença. É só isso, né? Muitas vezes a gente não precisa falar nada, a pessoa só quer ver que a gente está ali, que a gente tem um abraço, que a gente tem um ombro, um colo. É consolação mesmo, né? Não é o momento ali de fazer esclarecimentos muito profundos, porque a pessoa está extremamente fragilizada. Então,
assistir da melhor forma possível, né? Assistir como a pessoa precisa ser assistida e não como você acha que tem que assistir. Mas, enfim, a gente ouve de tudo, né? E cabe a nós pensarmos na nossa manifestação se a gente está sendo assistencial ou não. E o dever para consigo mesmo, de aprimoramento consciencial, evolutivo e cosmoético. Então, por mais que seja difícil a gente passar por uma lição, pensar que não vai nos ajudar muito ficar em estado depressivo, triste, pensando na pessoa que partiu, que dessomou, e fazendo evocações desnecessárias, porque isso também vai atrapalhar a pessoa, né? Atrapalha a gente, atrapalha ela, atrapalha os credores que estão em volta, atrapalha quem está se alimentando dessa energia de luto depressivo, né? Porque o luto em si ele é positivo, ele é necessário, a gente precisa passar por ele com elegância, como diz o professor Valdo na tertúlia, né? Sobre posicionamento pós-dessomático. Eu vou falar sobre esse verbete mais à frente. A gente precisa passar pela morte com elegância, né? Sabendo que aquilo é um processo natural, ok? E isso tudo a paradireitologia nos ajuda bastante. E aí, por que eu falei da adaptabilidade à dessoma? A adaptabilidade é um verbete da conscienciologia que ele não é não está na especialidade paradireitologia, mas para mim ele tem tudo a ver com paradireitologia, porque a gente precisa se adaptar o tempo todo, né? Esse é o grande aprendizado da consciência, a gente se desapegar de padrões que a gente entende que são melhores, para a gente se adaptar aos padrões que são reais. Então, eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de flexibilização e de adaptabilidade eu não sei, mas eu sou um pouco inflexível. Então, para mim, a adaptabilidade é um ponto-chave assim, na paradireitologia, né? Que é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição de alguém ou algo mostrar-se adaptável, ajustável ou harmonizável, permitindo a autodisponibilidade, engajamento, integração e ativismo produtivo as situações, coisas e acontecimentos. Ou seja, tem a ver com a harmonia, né? A harmonia consciencial, a falta de conflito interno ou a superação dos conflitos internos. Você se adaptar aqui, a realidade muda o tempo todo, né? Então, hoje nós estamos aqui juntos, amanhã está cada um com um canto, amanhã, né, um está dessomado, o outro está ressomando, e assim a vida segue, e ninguém perde ninguém, né? Já nos diz aí a lei da inseparabilidade grupo-kármica. Então, para quem quer aprofundar aí um pouco mais o estudo da dessoma, essa tertúlia do professor Valdo é maravilhosa, posicionamento pré-dessomático, na qual ele fala, né, que é preciso a gente ter elegância para dessomar, né, para conviver com a dessoma, que foi uma das bases aqui também para a elaboração da nossa conferência. Pessoal, vocês estão muito quietos até agora, só uma pergunta. Nosso tempo de conferência é de 1h30, se tiver demanda para conversar tanto, né? Porque o intuito da webconference é a gente fazer uma apresentação. Então, eu preparo sempre a webconference para uns 50 minutos, que é exatamente aqui o que a gente está, e deixo o tempo de perguntas, tá? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, podem ir fazendo, porque a gente já está se aproximando aqui do final da apresentação. Então, o paradireito ele está sempre relacionado à megafraternidade, no sentido de que a gente precisa aprender a conviver, né? Conviver não só com as consciências, mas com todos os princípios conscienciais e com as leis universais, ok? E isso requer da gente uma fraternidade não só com o outro, mas com a gente mesmo. De entender que a gente ainda precisa passar por essas situações, que a gente ainda precisa de alguns aprendizados, algumas vivências, né? E que isso faz parte, não há problema nenhum com isso. E a partir dessa compreensão, dessa autoassistência, dessa autofraternidade, nós conseguimos, muitas vezes, apenas com a nossa presença,
ajudar e assistir ao outro, tá? Que ainda está ali nos seus conflitos internos, não está conseguindo enxergar, não está conseguindo pensar com clareza. Então, o nível de conflito, né, tá ainda muito alto. Então, quando a gente vai resolvendo esses conflitos internos e isso passa pela autofraternidade, a gente consegue repito várias vezes, muitas vezes não precisa ser dito nada. Muitas vezes a nossa presença, a partir do momento que a gente consegue promover essas reciclagens, já é suficiente, né? E no momento de dessoma, principalmente, um ombro amigo, um colo, a presença, suprir necessidades, né? Saber o que a pessoa está precisando naquele momento para superar aquela fase. E só, não precisa se preocupar em discursos e falas desnecessárias, ok? Bom, então é isso. Deixo aí meu contato, meu e-mail, se alguém quiser agregar aí no nas minhas conjecturas sobre dessoma, né? Como eu disse, ainda não aprofundei esse estudo, mas é um estudo que eu acho essencial para que a gente aprenda a viver melhor nessa existência intrafísica, né? Recomendo aí o Facebook da Paradireitologia, ci.paradireitologia. Lá é o nosso principal canal de eventos, de programação, de tudo que está acontecendo aqui na Juriscons e no Colégio Invisível da Paradireitologia. Para quem não conhece, o Colégio Invisível da Paradireitologia atualmente estuda biografias do século XIX. Nós estudamos personalidades com pensamento, né, abolicionista, e nós verificamos que forças, que traços aquelas consciências precisaram ter para estarem à frente do seu tempo. É um estudo bem bacana. No YouTube, esse vídeo vai ficar no canal Paradireitologia, tá? Não sei exatamente quanto, mas em breve ele estará lá. E no Instagram, @juriscons, travessão BR, nosso canal também de divulgação aí dos nossos cursos e dos nossos trabalhos. Então, volto aqui a dizer, quem quiser estar mais próximo da Paradireitologia, nossos EPCONs, Cristina Aracaki, Marcelo Silva. Eu estou colocando no vídeo. Deixa eu botar aqui. Em São Paulo, 24 e 25 de novembro, e em Porto Alegre, dia 1º e 2º de dezembro, tá? Quem quiser mais informações, pode mandar mensagem para o WhatsApp aqui, 45 99 111 6263, que a gente esclarece, e esperamos vocês nas próximas turmas e nas próximas webs. Tudo bem, pessoal? Eu que agradeço, Maria Cristina. Eu acho esse assunto fascinante mesmo e muito importante para a nossa vida, né? E aguardo também suas contribuições aí, como pesquisadora do colégio. Eu não consigo saber seu nome. Moto Z2 Play. Não aparece seu nome para mim. Você pode falar? Obrigada, Moura. Obrigada pela presença, por estar sempre aí com a gente. É aquele. É aquele. Tá. É aquele. É porque ela estava como Keila, mas aí caiu e depois voltou como Keila. Tá, ok. Obrigada, Keila. Quanto mais falarmos sobre depressão, maior lucidez no momento. Exatamente. A gente tem que se preparar, né? Porque a única certeza que a gente tem na vida é essa, que esse momento vai chegar um dia. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, então, estamos aqui sempre, tá? Nossas webconferences acontecem sempre sábado à tarde. Como eu falei, a gente sempre divulga lá nos nossos canais. Obrigada.